Sejam bem-vindos ao vlog número 15. Tá acabando, hein? E a gente nunca tinha falado como que tinha sido a vinda pra Espanha, por que que a gente veio pra Espanha. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling. Olá, gente. Sejam bem-vindos ao vlog número 15. Tá acabando, hein? Falta só 10 dias pro Natal. Você acredita? Eu não. Enfim, acabei de voltar do mercado e vou guardar as compras aqui. E hoje começou um dia já atípico, porque o Igor tá de licença, porque coitado, tá com a boca, parece que vai cair a boca dele. E aí eu não fui pro meu trabalho voluntário também hoje, pra ficar aqui em casa com ele. E aproveitei, fui no mercado. Agora já são, acho que, quase 2 da tarde. Isso, quase 2 da tarde. Enfim, vou guardar a comprinha aqui, preparar o almoço. E aí a gente vai seguir no dia. E aí depois eu volto pra falar mais com vocês. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sun said it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good time. Tá quente. Cheiro de uma fruta? É cheiro de coco, uma fruta, né? Pêssego? Sim. Então estamos tomando chá de coco numa fruta. Isso é graça, verdade. Eu acho graça, claro que eu acho graça. Não. E hoje a gente decidiu que vai falar pra vocês, contar um pouquinho de como foi o nosso processo. Aproveitar que esse mês a gente fez 1 ano da Espanha, né? Uhum. E a gente nunca tinha falado como que tinha sido a vinda pra Espanha, por que que a gente veio pra Espanha. E já tinham perguntado nos comentários, né? E aí hoje a gente decidiu vir aqui contar um pouquinho como que foi desde o começo a vinda pra cá e tudo que aconteceu, tudo que envolve, né? Certo. Uma mudança de país. Uhum. Bastante coisa. E antes de tudo isso aqui começar, a gente já procurava vaga fora, né? O Igor já até tinha feito algumas entrevistas também para outros lugares e nunca tinha dado certo, né? É, sempre procurando pelo LinkedIn, né? Uhum. Pra já direcionar, ser mais específico. Sempre a gente procurava vaga pelo LinkedIn. Uhum. Então a gente usava os filtros mesmo do LinkedIn, procurava os lugares, os países que eram interessantes pra gente e deixava lá. Aí quando ia aparecendo algumas vagas, ele alertava a gente, ó, tal vaga abriu. Aí a gente se candidatava. E vez ou outra eles chamavam, né, contatavam, mandavam mensagem, pediam para fazer ligação e aí a gente seguia com o processo, fazia entrevista e tal. Acho que eu fiz umas 2 só e não deu certo, né, nas 2 primeiras. Aí você fez uma pra Uma pra Espanha mesmo. uma pra Espanha, fez uma no Uruguai e fez uma americana, não tinha? Nessa americana você nem chegou a fazer entrevista, só foi Não entrar fiz. em contato, né? Sim, não fiz com a americana não. Foi só a entrevista mesmo
conversando por ligação ou vídeo, foi com a empresa aqui da Espanha e uma da Argentina. Uruguai. Isso, Uruguai, exato. Mas é legal a gente falar que não é uma coisa assim que às vezes a pessoa vê, por exemplo, a gente aqui agora e pensa, nossa, foi um processo de foi até vários anos, né? Até porque o Igor foi construindo um currículo, uma carreira, né? Não é assim, tipo, pode ser, tem gente que dá essa sorte, eu acho, de rápido, assim, conseguir alguma coisa. Mas eu acho que, no meu ponto de vista, é todo um processo. E é até frustrante falar isso. Eu falo por experiência própria, porque eu me frustrava muito, sabe? De não ver acontecendo. A gente queria, mas não via acontecendo. E quando você tá nesse processo de esperar acontecer alguma coisa que você tem muita vontade, por exemplo, a minha de sair e morar fora do país, eu não falo tanto do Igor, porque o Igor já teve essa experiência antes. Então, pra ele não é uma novidade ele morar fora. Mas pra mim era. E eu criava a expectativa em cada vaga, em cada coisa que eu via. E não é assim, né? É toda uma preparação, é todo... não é uma coisa assim. Não é simples e assim, que nem a Ana falou, é uma coisa construída. E a gente começou a primeira entrevista, por exemplo, teve bastante coisa que foi perguntado, que eu não sabia. E... era bem ruim, né? De você estar fazendo ali, o cara te perguntava e você fala, não sei. Pergunta outra, não sei. E tipo, você se sente mal, né? Só que tudo na vida você começa sem saber nada ou sabendo muito pouco. E dependendo da sua vontade, você consegue crescer com isso, né? Então, com essas perguntas aí que no começo eu não sabia, mas eu anotava. Então, depois eu pesquisava, procurava saber. Na próxima vez eu já tinha essa bagagem aí, né? E foi assim. E a Ana falou sobre sorte, né? Seguinte, sorte você tem com oportunidade. Ou seja, aparece uma oportunidade para você. Isso daí você não controla. As oportunidades que vão aparecer você não controla. O que você controla é se você está preparado ou não para essa oportunidade. Então, beleza, a pessoa teve sorte de ter oportunidade. Mas se ela não tiver o preparo... Não, isso era. Com certeza, eu concordo totalmente. Eu não digo uma pessoa assim que não tem um currículo, não teve uma preparação, o cara vai aparecer lá sei lá da onde, por exemplo, daqui da Espanha e vai contratar ele. Não vai. Então, porque ele vai olhar, né? Tem isso que eu quero o que dizer. você estudou. Eu digo uma pessoa assim que tenha essas coisas, entende? Então, mas aí não é sorte. Ela tá preparada. Pode ser. É tipo assim, uma pessoa sabe falar inglês fluente, tem conhecimento específico de alguma coisa técnica, que seja qualquer coisa que você faça na sua profissão. Você tem um conhecimento legal, não precisa nem ser especialista, mas um conhecimento legal, vai. E aí você tem a segunda língua. Então a chance de você ter essa sorte é muito maior do que uma pessoa. Aí a outra pessoa que não se preparou, ela fala, nossa, eu não tenho sorte. Claro que não. Não tem sorte. Não tem sorte porque a oportunidade nem vai aparecer, ela não vai ser considerada. Então, resumindo essa primeira parte se você tem a vontade, você tem que se preparar. Independente da sua profissão, você vai ver o que se você é um engenheiro, os engenheiros que saem do país, se essa é a sua vontade, o que eles sabem, o que eles estudam, o que eles têm que fazer, corre atrás disso e faz, mesmo sem ter nada em vista no momento. Depois que você estiver preparado, aí sim, quando a oportunidade aparecer, você consegue, né? Sim. E é uma coisa que eu também quero falar agora da pessoa, assim, que, como eu, assim, que às vezes fica esperando muito, por exemplo. Eu fico um pouco bem apavorada quando eu quero fazer alguma coisa, sabe? É até frustrante. E eu digo que eu acho que muita gente se sente desse jeito, às vezes. Por exemplo, eu vou usar como exemplo de morar fora do país. É uma coisa que demanda tempo, entende? Não é assim. Você não pode, a não ser que você seja uma pessoa que tenha muito dinheiro e aí você consegue, da noite pro dia, pegar suas malas e ir embora. Sim. Mas, do contrário, ele requer um preparo, né? Tanto da carreira, tanto do seu emocional e de todo o resto. Exato. Então,
Às vezes, por exemplo, você decidiu, eu quero morar fora do país, que seja, ou que eu quero fazer qualquer outra coisa na vida, quero trocar de carreira, como é o meu caso agora, eu quero mudar de carreira, só que é um processo também, que é legal a gente conversa sobre isso também, né? Sim. Porque a gente fica apavorado, eu quero isso, mas tem todo um processo que você vai precisar fazer, começar do zero. Tanto de mudar de país, como mudar de carreira. Eu vou ter que começar a fazer alguma coisa do zero. E as coisas vai demandar tempo para Sim. isso acontecer. E falando sobre isso, eu acho legal também a gente falar da importância do inglês, né? Por exemplo, o Igor, quando ele participou desses processos seletivos, não é uma vaga, a gente para pra pensar, não é uma vaga que você concorre com pessoas ali do seu círculo, da sua cidade, ou às vezes da cidade ao lado. Ou, por exemplo, em São Paulo, eu concorro com pessoas ali do Brasil. Não, eu tô concorrendo, o Igor concorreu com pessoas de todo lugar que quis se inscrever. Então, são pessoas de todos os lugares. Exatamente. Então, vai filtrando cada vez mais, né? Sim, vai ficar mais difícil. Exatamente. Pro cara chegar no currículo do Igor, ele foi fazendo vários filtros. Sim. Aí chegou no Igor, tem o Igor e mais um monte de gente que ele selecionou. E vai filtrando. E é legal porque nisso, na primeira vaga, a gente sabia que não deu certo logo de início. Aí a gente, como você disse, você já viu os erros que você cometeu ali e foi ajustando. Sim. Às vezes pequenas coisas, o currículo, às vezes não estava bom. Foi lá, procurou saber mais sobre currículo, ajustou o currículo, aí depois, que o Igor já tinha o inglês, que é uma coisa para vaga fora do país, é imprescindível, né? Não tem o que fazer. A gente mora na Espanha, a gente chegou aqui não falando espanhol, só que para a vaga do Igor, ele precisava saber inglês. E eu acho que o inglês é o mais importante de todos, né? Porque é muito falado no mundo inteiro, né? Então, acho que atualmente a língua mais importante, vamos dizer, é o inglês, sim. E aproveitando o gancho que a Ana falou sobre a questão de ser um pouco impaciente, né? Eu acho que isso é muito da nossa geração. Acho que eu até fiz um vídeo no canal já falando sobre isso, de como a nossa geração é impaciente. E muito por conta da tecnologia, que a gente tem tudo na mão, tudo rápido. Então, informação pra caramba, você quer, já tem na hora, sabe? Quero ver isso aqui já. Então, é uma coisa que muda nosso comportamento em geral. E a gente acaba sendo mais impaciente mesmo. E em relação à preparação e tudo, cada pessoa tem seu tempo, tem seu ritmo e é normal. O interessante é você ter em mente o que você quer e correr atrás. Quanto vai demorar é uma coisa que não tem muito como a gente controlar. A gente controla, só se preocupa com o que está dentro do controle. E eu tava pensando aqui também a respeito da questão de ser impaciente, porque isso do que você tratou a respeito da internet, é porque muita gente também olha assim, as pessoas realizando coisas na internet e pensa, por exemplo, a maioria das pessoas que viu o dia da nossa mudança falou, o que tá acontecendo? Tipo, porque eu não fiquei na internet falando que eu tava indo me mudar. O canal surgiu com a gente aqui, a ideia, sabe? Sim. Foi depois já. E aí o pessoal pensa, nossa, mas como eles estão indo pra Espanha? Tipo, aí nesse momento você pensa, mas com a outra pessoa aconteceu da noite pro dia e não foi. A gente ficou meses num processo que quase um ano, né? Ninguém nem viu. Não, foi uns 6 meses. Do processo dessa vaga foram 6 meses. Mas o processo de conseguir uma vaga foi uns quase 2 anos. Sim, aí sim. De conseguir uma vaga. E o Igor, nesse meio tempo, o Igor foi se certificando, prestando atenção em como estava funcionando o mercado de trabalho dele, fora, né? Sim. As certificações que eram boas. E aí a questão também da certificação. Às vezes a pessoa fala, na área de TI, né, que a gente conhece, as certificações são caras. Mas a primeira certificação que o Igor fez, e que foi muito importante, eu acho que, na minha opinião, foi um divisor de águas na sua carreira, para as empresas de fora te enxergar, que foi a da Oracle, Sim. foi gratuito. Foi grátis.
A hora que eu tava com uma propaganda, era uma propaganda assim, eles queriam incentivar que as pessoas usassem mais a ferramenta deles, então eles liberaram de graça por um tempo. E aí eu estudei, fiz a prova e a primeira, inclusive tinham 2 provas que dava para fazer. A primeira eu fiz e não consegui. Foi E aí frustrante, não foi? foi pra caramba, porque eu tinha estudado, putz, e não deu certo, né? Aí eu falei, nossa, foi um banho de água fria. Eu falei, nossa, não tá dando certo, né? Alguma coisa tá errada, não sei o quê. Aí eu fui e fiz a outra prova, que era um pouco mais difícil até, mais específica, e nessa segunda eu consegui. E aí, tipo assim, nesse momento que eu consegui, foi uma coisa que... Sabe quando você se esforça e depois você tem a recompensa? Aí você meio que entende o processo inteiro do negócio, que tipo assim, primeiro você tem que se esforçar mesmo, e depois você vai ter a recompensa. Exatamente. E aí, tipo, meio que virou uma chavinha na minha cabeça. Eu falei, não, peraí, o negócio agora é estudar. É possível, né? Sim, é possível e é tipo assim, dá resultado. Porque depois que você tem isso, né? Depois que você tem o certificado e tal, você, no mercado, você é visto de uma forma diferente. Então, esse daí foi realmente, pra mim, eu também acho que foi um divisor de águas. E aí, já falando mais específico de como foi essa vaga, né? Como surgiu essa vaga, foi no LinkedIn também. É importante a gente sempre falar do LinkedIn, porque o LinkedIn, gente, sinceramente, eu acho que é a única ferramenta que possibilita isso, né? Essa conexão do mundo com as pessoas, os trabalhadores. Não sei se é a única, mas é o mais usada e com certeza é efetiva, né? Eu não posso falar também que é a única, porque eu não sei, mas eu acho que é a única que eu conheço que Sim. realmente funciona. Às vezes você pensa, mas todo mundo fala a mesma coisa do LinkedIn, mas é real, gente, é isso. O LinkedIn, pelo menos na área de tecnologia, que é o que a gente sabe, ele é efetivo, né? Sim, é efetivo. Tem muita vaga e tem pouco profissional. Enfim, aí esse cara da empresa, né, ele me contatou, me mandou uma mensagem falando que tinha visto meu perfil e que era interessante para a vaga que ele tinha, se eu queria saber mais sobre a vaga e também para eu falar um pouco sobre mim. Aí beleza, aí marcamos uma entrevista, marcamos pelo Google Meets, Google Hangouts, alguma coisa assim. Aí uma coisa, deixa eu só ir colocando o período de tempo para vocês irem entendendo o processo que foi. Isso foi 13 de julho. Eu sei as datas. Isso aí eu não sei. 13 de julho de 2020. 13 de julho de 2020. Beleza, então em julho ele mandou essa mensagem, aí a gente marcou uma entrevista, fez a entrevista, né? Foi por câmera, se eu não me engano. Foi por câmera ligada e tudo, né? E aí ele perguntou sobre a minha experiência, falou sobre a vaga, perguntou se eu tinha interesse. E já também deixou claro que essa vaga, se desse tudo certo, a empresa ia patrocinar meu visto de trabalho. Então, ou seja, eu ia vir para a Espanha, a empresa ia cuidar da documentação, ia ajudar com tudo, com documentação que você precisa em órgãos do governo, né? Você precisa ir... tem um monte de coisa para correr atrás de burocracia. Então, se você não tem ajuda, é complicado. Questão de aluguel, entendeu? Então a gente chegou aqui, a empresa também ajudou com aluguel. Então tudo isso aí ele deixou claro como ia ser. Então esse foi o primeiro contato, o cara do RH, né? Que era um headhunter. Aí beleza, depois a gente continuou mantendo contato por e-mail. Ele mandou uma outra entrevista, aí já uma entrevista técnica, para saber realmente quais eram os meus conhecimentos técnicos. E outra coisa é que entre uma entrevista e outra, demorou uma semana para a próxima entrevista. Essa primeira. A primeira foi com o RH, né? Só com esse cara para ele conhecer, explicar a vaga e tudo mais. E a outra entrevista seria a técnica que o Igor tá falando. Isso, aí já era com uma outra equipe, né? Uma equipe do pessoal que realmente técnico. Eles iam fazer perguntas específicas sobre a profissão, sobre a vaga em si e tal, para medir meu conhecimento e etc. Quanto tempo foi essa entrevista? Então, a entrevista acho que durou 1 hora, mais ou menos 40 minutos. A primeira? Não. A segunda técnica. A segunda, que foi 40 minutos, eu acho.
Ou 1h30? Amor, a segunda foi 2 horas de entrevista, que foi, você fez ela 6 horas da manhã, se eu não me engano, ou 5 antes do trabalho. Foi 5 horas da É manhã. verdade, eu acordava Porque- antes de trabalhar, isso é legal também. Exatamente. O Igor fazia as entrevistas sempre antes de trabalhar, que ele tava trabalhando no Brasil. Uhum. E como tinha o fuso horário daqui também, essa entrevista, a segunda, que foi uma semana depois, foi 5 horas da manhã, e eu lembro que você fez das 5, 6, 7. Não. Foi. Não, das Foi 6. 1h30, mais ou menos. Foi das 6 a quase a hora do seu trabalho, que você entrava às 8. Eu saí bem atrasado, eu lembro também. Aham. Mas foi isso. Aí, tipo, entre a primeira entrevista e a segunda, foi como a Ana falou, uma semana mais ou menos, porque aí eles têm que fazer todo o processo dentro da empresa mesmo e tal. E até aí, eu acho legal falar também, porque, tipo assim, como é uma coisa de mudança e tal, você não fica tão confiante assim, tipo, vou sair daqui da minha casa e ir pra outro país. Eu não sei se é verdade isso aí. Você ficava desse jeito. Claro. Pra mim, tava tudo certo. Já tinha pra dado mim não. certo. Eu já Pra mim- sabia que tinha dado certo. Eu não gosto de fazer decisão assim, no tipo, ai, só confia, sabe? Não só confia não. Eu gosto de ter um negócio garantido, de saber e tal. Então eu pesquisei sobre a empresa, é claro, vi que existia, que era uma empresa grande, não sei o que lá. Isso foi a primeira vez que você fez, né? Pra ver se não Foi, tava claro. caindo no golpe, se não era trampa. Claro, isso daí é Se importante. não era uma trampa. É importante. E aí, beleza. E aí, tipo, nessa entrevista técnica, a gente já fez no portal da empresa. Então, aí eu já vi que o negócio era mais sério mesmo, porque, tipo, ninguém ia fazer um portal que funcionasse tão certinho como funcionava, entendeu? Só pra enganar alguém. Então, tipo, eu falei, não, beleza, o negócio é sério mesmo e tal. E aí, a entrevista técnica demorou um tanto, né? E foi bem difícil, né? Foi bem difícil, assim, teve bastante coisa que eu não sabia também, Mas você tava muito mais preparado do que muito todas mais as outras. preparado e, tipo, muito também pelo meu trabalho atual naquela época, porque eu trabalhava com uma tecnologia interessante, que era o Linux, e eu estudei bastante, então eu tinha bastante responsabilidade, então meio que eu aprendi bastante coisa. Então eu tinha bastante conteúdo para falar. Então mesmo quando eles me perguntavam algumas coisas que eu não sabia, eu conseguia falar sobre a minha experiência, de alguma forma ali. Tipo, eu falava assim, isso exatamente eu não sei, mas eu fiz isso e isso. E de alguma forma eles entendiam que, pô, o cara tem experiência em alguma coisa. Pode ser que não seja exatamente o que a gente precisa, mas ele pode chegar lá. E essa vaga também, eu lembro que ela encaixava certinho no seu perfil, né? Sim. As coisas que eles queriam pra essa vaga eram as coisas que você trabalhava e as coisas que você tinha experiência. Então, foi bem legal essa parte também, né? Depois que o Igor fez essa entrevista, finalizou ela, eu lembro que ele saiu muito frustrado também. Tipo, porque Sim. tinha sido muito desgastante. Todas essas entrevistas tinham sido em inglês, né? Que já é difícil você se expressar e comunicar numa língua que não é a sua. Fazia tempo que você não falava inglês assim, desse jeito. Sim. Claro que você tinha se preparado, né, para as entrevistas, mas eu lembro que você tinha saído frustradíssimo. E aí eu lembro que eu fiquei frustrada naquele dia também, que eu falei, nossa, eu ouvindo, porque eu tava no quarto do lado, eu ouvi ele falando tão bem, e como ele, tipo, sabe, o tempo inteiro eu ouvia você falando, eu falei, não é possível, porque eu imaginava. Uma pessoa que não conseguiu, assim, ir muito bem, acho que ela não ia conseguir falar muito. Ia como, que nem nas anteriores, algumas vezes você falava, muitas vezes você falava, isso aí eu não sei. Eu não ouvi você falando assim, isso aí eu não sei, e tipo, desbaratinando a conversa, sabe? Teve algumas vezes que eu falei. Sim, mas no geral, você passou a maior parte do tempo falando com eles, entende? Eu falei bastante, mas mesmo assim deu a impressão, quando eu acabei, né, deu a impressão de que não tinha ido bem e, tipo, desanimei. Sim. Fiquei bem chateado mesmo, tipo... E depois dessa entrevista técnica, foi umas 2 semanas mais ou menos, eu acho, ou uma semana, não me recordo. Eles entraram em contato de novo, que ia ter um... Essa foi a que mais demorou, essa. Foi? Foi a que mais demorou. Verdade. Então Essa essa da foi 3 técnica. semanas, né? Foi 3 semanas, quase um mês. Porque Foi. eu lembro até hoje. E, tipo assim, É que eu não me Eles recordo não a me- ordem de qual que foi a demora. eles não me davam resposta. Eles não falavam nem que sim, nem que não. E aí ficava aquele, tipo assim... Eu achava que eu Provavelmente- tinha ido mal, mas eu ficava com aquela esperança. E aí eu perguntei, tipo, mandei um e-mail, né, pro cara. Depois de uma semana, eu acho que eu mandei um e-mail. Foi. E aí, como é que tá, não sei o quê, né?
Aí o cara falou assim, espero que você tenha gostado deles também, porque eles gostaram de você. Aí eu falei, bom, beleza, então, né? Foi bem, então alguma É. coisa deu certo. Sim. Mas eu falei, acho que beleza. nesse período de tempo eles estavam entrevistando outras pessoas. Isso é normal, né? Sim, não, tudo bem, mas eu quero dizer, por isso que demorou tanto. Mas geralmente Até não por- demora tanto. Mas até porque Na mesma semana. é uma questão de pegar uma família de um lugar e levar para outro, né? Sim. Então eles têm que ter muita certeza. Mas enfim, foi um processo bem demorado depois dessa entrevista, que a gente ficou naquela expectativa. Eu lembro muito que a gente sempre ficava na hora do almoço, que você ia almoçar, a gente tomava café, a gente conversava sobre isso. Será que vai ser agora? Será que vai ser agora? E Sim. nada, dia após dia, dia após dia. E aí, quando você recebeu o outro e-mail, isso a gente passava atualizando e-mail, né? Todo dia acordava, como eu Dormia tenho e fuso horário, acordava. né? Olhava, tipo, geralmente o e-mail chegava de manhã, então eu acordava já olhando no celular pra ver se tinha e-mail. E aí eu lembro no dia que veio o e-mail da confirmação para a próxima entrevista, tipo, a gente tinha acordado para ir trabalhar bem cedinho, aí eu tava lá naquele meu estado de sentadinha no sofá, ainda acordando, sabe? Bem, o Igor saiu assim do quarto correndo e falou, eles me mandaram um e-mail. Nossa, veio até aqui, ó, em mim. Eu lembro aquele dia, tipo, falei, nossa, é agora, hein? Marcando a próxima entrevista. Não tinha fim, gente, não tinha fim. Esse processo de... Eu já tinha ouvido falar em outros casos que eles fazem algumas entrevistas, né? Acho que pra ter certeza se a pessoa, se aquela pessoa é a pessoa certa. Aham. Mas, nossa, Porque é um muito... investimento grande pra eles Exatamente. também, né? Ele é bem... Não pode gastar dinheiro assim à toa. Correr o risco do cara chegar, fica 2 meses e ir embora. Sim. E como que foi a outra entrevista? A outra entrevista foi com uma mulher, não foi? A terceira entrevista foi com o gerente. A terceira, verdade. ele meio que queria entender, tipo, minha expectativa sobre o trabalho. Ó, vai ser assim, vai ter plantão no fim de semana, tá bom pra você, tá? Viver longe da família não é fácil, você sabe, não sei o quê. Eu falei, sei, já vivi um ano, né? Já sei como é, eu sei que é difícil mesmo. Então foi uma conversa mais assim para alinhar responsabilidades, vamos se dizer. E aí beleza, aí conversamos numa boa, né? Ele viu que eu sabia me comunicar, né? Acho que isso é uma coisa importante também. E beleza, eu já tinha passado pela entrevista técnica, então na parte dele era mais ver essa parte mais comportamental e tal. E ainda nessa terceira entrevista, ainda a gente não tinha certeza se a vaga era nossa, mas a vaga tinha sido definida, eu acho, já naquela outra anterior. E o Igor só tava falando com o cara, porque o cara queria conhecer ele, assim, mais... pra bater o martelo, sabe? Ele que decide, né? Mas Sim. assim, Mas, já tinha passado a peneira. Exatamente. Esse cara ele não fala com todo mundo, ele fala só com um. Aí, tipo, vamos supor que ele não gostasse de mim, aí beleza, ele ia pro próximo, né? Mas enfim, aí beleza, aí eu fiz com ele, deu tudo certo. Foi também, rapidinha então, também, eu lembro, né? Não foi rapidinha. Nessa eu lembro que ele mesmo deu um feedback, falou que tinha gostado de mim, então eu já saí mais tranquilo. Uhum. E foi bem legal. Aí depois teve a quarta entrevista, não sei quanto tempo Foi demorou. mais rápido, eu acho. Eu não lembro quanto, mas Sim. foi mais E rápido. aí foi com uma mulher do RH, aí ela fez aquelas perguntinhas chatas, tipo, por que você escolheu Málaga, não sei o quê. Aí você não sabe o que responder. Nesse dia eu até falei pro Igor, mas por que você não falou pra ela? Não foi eu que escolhi Málaga que eu escolheu. Ai, não sabia o que responder. Eu lembro que essa última entrevista foi a pior que eu fiz de todas. Porque me fez essas perguntinhas bobas, eu não sabia a coisa certa de responder, sabe? Aí eu dava umas respostas e depois eu pensava, nossa, falei coisa errada. Mas beleza, aí depois foi tranquilo, aí depois demorou mais um pouco também, né? Pra eles fazerem a oferta. Exatamente. E aí, finalizando essa parte de entrevistas, pra vocês verem como que foi demorado. Nesse período só de entrevistas, foi 2 meses, né? Uhum. Foi de julho, acho que quase... Setembro, mais ou menos. Foi por aí. E aí finalizou as entrevistas, né? Depois de um tempo, acho que foi uma semana depois, se eu não me engano. Eles mandaram o e-mail pro Igor mandando a proposta, né? Sim, mandaram a proposta falando que se eu aceitasse era para assinar e mandar de volta, e aí eles iam dar andamento Na na documentação. Aí começa a parte agora da documentação, né? Porque muita gente pergunta, e eu pesquisei também muito isso na internet, como que funcionava, porque é uma questão muito burocrática, né? Muito burocrática, só que o nosso caso é diferente porque a gente tinha o advogado da empresa
Sim. cuidando das coisas, e a empresa o tempo inteiro orientando, ó, agora vocês vão fazer isso, ó, agora vocês vão fazer aquilo. Porque deu trabalho só da gente fazer a nossa parte. Eu fico imaginando quem tem que... Porque assim, o visto que a gente tem aqui hoje é de altamente qualificado, profissional altamente qualificado. E esse visto, a empresa teve que fazer um pedido para o governo, comprovar para o governo da Espanha que não tinha profissional aqui, que atendia o que eles precisavam. Aí, por isso que tinha os advogados e tudo mais, né? Aí comprovou que não tinha pessoa qualificada aqui, eles mandam a documentação do Igor pro governo, e aí o governo faz uma autorização falando que ele pode vir para a Espanha trabalhar. Aí, lá no Brasil, com esse documento, a gente começa a dar entrada na nossa documentação, que é o consulado da Espanha no Brasil. Mas para vocês verem que como é o processo, né? É uma coisa bem assim... É bem fechado. Sim. Eu acredito que para fazer isso sozinho, eu acho que... Porque eu acho que nem tem como fazer sozinho. Porque a empresa tem que comprovar que ela tem... Mesmo, não. Que ela paga imposto dentro do país deles. Comprovar que não tem o profissional. Pagar, né? Porque tem que ter um gasto que a empresa vai pagar pro governo. Que vai estar aqui cuidando desse profissional também, né? Sim, basicamente a empresa se responsabiliza por você. Ela vai falar assim, ó, esse cara aqui você pode deixar ele entrar no país, porque eu vou empregar ele, eu vou pagar o salário dele, eu vou cuidar dele. Ele não vai ficar aí... Tipo, se acontece alguma coisa comigo aqui, tipo, depois daqui tantos meses alguém me encontra morando na rua, eles vão lá na empresa e falam assim, ó, esse cara aqui... Foi você que tirou ele do país dele. Exatamente, então eles são os responsáveis, então é uma responsabilidade grande que eles assumem e é de duas vias, né? Tipo, tanto eu quanto eles e o governo, então, Sim. tipo... Todas as partes aí têm a sua responsabilidade e é bem burocrático, bem chato, bem demorado. Nossa, E como o consulado era em São Paulo, né? A gente tinha que ir para São Paulo, voltar, voltar. Porque até para buscar, né? A gente morava no interior de São Paulo, 4 horas de carro, 3 horas e pouquinho de carro até em São Paulo. Então, primeiro que a gente teve que correr atrás de documentação. A gente tinha que apostilar todos os nossos documentos, correr atrás de fazer isso, que tinha que ir num cartório específico na cidade, não era qualquer cartório, era um só que tinha que fazer isso. Aí tem a questão também do gasto que você tem antes, porque a empresa ia reembolsar tudo. Só que antes disso, a gente tinha que pagar do nosso bolso. Então, é uma coisa, por isso que tem o planejamento e o processo de antes. Você tem que... eu quero morar fora do país, você tem que estar preparado, porque você vai ter gasto. E eu não entendia isso, eu falava, não, se a empresa vai tirar a gente daqui, a gente não vai ter muito gasto. Realmente, a gente não teve gasto, só que a empresa reembolsou depois, né? Depois que a gente tava, o quê? Quase um mês aqui que eles reembolsaram, né? O dinheiro. E pagaram o que a gente gastou. Só que se a gente não tivesse esse dinheiro, a gente gastou... dinheiro com apostilamento, que cada apostilamento é o quê? 100 e poucos? Quase 200? 90, não é isso? Não, é mais de 100. É mais de 100. Não sei. Enfim. Tem o apostilamento. Aí tinha que apostilar certidão de casamento, diploma, isso, aquilo. Aí a tradução, a sorte que a tradução a gente não precisou de traduzir, que a gente mandava pra eles, apostilado, eles traduziam aqui. Então esse gasto a gente não teve, porque senão era mais gasto de tradução. E qual que era o valor do visto mesmo, que a gente pagou e depois o visto a gente pagou também, 300 e pouco, não era? 300 e pouco cada pessoa. 370, se eu não me engano. Cada um. Então. Nessa brincadeira aí, já deu pra lá de 1.000 já, né? Vixe. Aí, outra coisa. Tinha que ir pra São Paulo os gastos. Pagamos do nosso bolso, eles reembolsaram. Pedágio, gasolina, não sei o quê. Tudo isso. Aí juntamos toda a documentação que eles explicaram pra gente tudo certinho que a gente precisava, tudo que a gente precisava apostilar, pra gente ir no dia lá do visto, né? E aí tinha a questão que a gente tava no meio da pandemia e não conseguia data pro visto, né? Ficamos trepados no site do consulado pra conseguir uma vaga. Foi. E aí o dia que a gente conseguiu foi assim, bem próximo, né? Acho que alguém desistiu, a gente tava trepado no site. Foi papum. Conseguimos, aí fomos pra São Paulo fazer o visto.
Aí o visto espanhol é diferente do visto. Eu esperava que era igual, assim, igual, né? Não é, né? Mas parecido com o americano. Que você vai lá, faz a entrevista, entrega os documentos e eles já aprovam ali e depois te manda por Sedex. Você paga o Sedex, mas eles te mandam o documento. No espanhol, não. Você tinha que ir lá, você não sabia se estava aprovado ainda. Eles não te falam na hora. E aí você tem que ir buscar quando for aprovado. Tinha que ir buscar, eles não mandavam. Aí, nessa brincadeira, a gente vai pra São Paulo, volta de São Paulo. Tudo no mesmo dia, né? Tudo no mesmo dia. Porque senão tem mais gasto. E o Igor tinha que trabalhar também. Aí, vai pra São Paulo, volta de São Paulo. Vai pra São Paulo, volta de São Paulo. Tudo isso, né? Foi. Aí depois que pegou o visto, aí já tava tudo certo. Aí depois que pegou o visto, aí deu ela gelo comprou. na barriga, Nossa. quando falou assim, eu vou comprar as passagens. Posso comprar as passagens pra tal dia? Aí ela falou, eu tava pensando que ia ser no ano que vem, né? Que eu ia passar o fim de ano e tal. E ela já falou, não, pode ser pra dezembro então? Eu falei, vixe, dezembro? Foi em dezembro, né? Eu falei, nossa. Aí Pode, eu, né? Vai falar o quê? Agora que já tá aqui, né? Pode. Aí foi, né? E aí? Dá um friozinho na barriga. Exatamente. Aí dá um friozinho bem grande. Na verdade, eu acho que o maior frio assim na barriga foi o dia que eles mandaram a proposta. Mas esse das passagens também foi bem, meu Deus, agora vai. E aí depois disso, né, que tá com a documentação tudo pronta, o visto pronto, começa o processo da mudança, né? Porque a gente tinha a nossa casa lá, a gente tinha os cachorros, a gente tinha as nossas coisas, que não é fácil montar uma casa. Tá tudo suado pra caramba. Tipo, a gente não é de uma família rica que veio, foi fácil. Não, a gente lutou pra comprar geladeira, pra comprar isso, pra comprar aquilo. E aí com a ajuda de todo mundo. Exatamente. E aí você constrói uma casa ali do jeito que você quer e é claro que foi uma escolha nossa, mas tem toda essa questão. Aí começou esse processo da mudança, né? A primeira questão, eu acho que foi a mais difícil de tudo, foi os cachorros. Porque, a princípio, a gente pensou, não, a gente vai levar os cachorros. Eu até pesquisei como que era o processo de tirada dos cachorros do Brasil para trazer para a Espanha. Aí é uma burocracia sem fim, porque os cachorros têm que... É um processo até que muito invasivo, na minha opinião, porque... Primeiro que eu ia ter que levar os cachorros de Araraquara para São Paulo para fazer exame. Aí depois, quando saísse, tinha que tomar vacina, tinha que colocar chip. Porque se não tiver todos os processos certinho, chega aqui eles não deixam o cachorro entrar. Então você imagina. Aí tinha todas essas questões. Beleza, já entendemos o processo da documentação do cachorro. Aí fomos entender a questão de transporte do cachorro. Os cachorros iam ter que ir no bagageiro, porque a Pandora é grande. Aí como que você coloca um cachorro no bagageiro? E aí começamos a pesquisar mais a fundo, sabe as coisas que acontecem com o cachorro, que até tem cachorro que é perdido no meio do caminho. Você tem ideia que o cachorro é perdido na estrada, que nem mala? Porque, eu já vi muitas, assim, de ler a respeito dos casos de cachorro, deles jogam os cachorros, assim, sabe? Maltratado mesmo os bichos. Tinha essa possibilidade de colocar os cachorros, manda transportar ele que nem junto com as malas e trazer pra cá. Que não era uma opção também, que a gente começou a ver o processo e não gostar do processo. Aí tinha outra questão. O primeiro mês nosso aqui na Espanha, a gente não tinha nem onde morar. A gente ia ficar num apartamento que a empresa tinha alugado pra gente. E como que a gente vai pra esse apartamento com os cachorros? E como que a gente vive num apartamento com os cachorros? Aí tem o Cookie era pequenininho, mas a Pandora era grande. 2 cachorros que foram criados num terreno enorme. Aí você tira o cachorro, faz uma viagem de avião de 12 horas com o cachorro trancado dentro de uma caixa, de um país pro outro. Aí tinha a questão também, outra que eu tinha esquecido, do Cookie, Pug, que não é aconselhável viajar por causa da pressão do avião, porque ele tem problema respiratório. Aí eu vou deixar um cachorro, levar outro cachorro, também não funciona. Não dava certo. Não tava dando certo de jeito nenhum. Aí tinha a questão também que a gente ia morar no apartamento e que a gente não via lógica de prender os cachorros dentro de um apartamento.
só por ego nosso, né? Eu vou sofrer mais do que o cachorro, porque os cachorros ficaram com a nossa família, né? Com a minha mãe, com a mãe do Igor. E estão super bem. A gente vê os cachorros, tipo, tá? Nem lembra que a gente existe. Quem sofreu mais no processo foi nós dois, né? Você mais ainda, né, amor? De deixar os cachorros. Mas, enfim, aí teve essa questão. Aí decidimos que não ia trazer os cachorros. Aí teve a decisão, não vamos levar os cachorros, vamos ver o que a gente vai fazer com os cachorros. Aí conversamos com nossos pais, né? E achamos a casa nova dos cachorros. Beleza, mais uma coisa decidida. Aí tinha a decisão de o que vai vender na casa, o que vai doar na casa, vai alugar a casa, mil questões. Esse daí foi o processo de... Aí chegou o dia de que tinha que desmontar a casa inteira. Aí começa a desmontar a casa inteira, dar coisa embora, vender coisa e tudo isso. Coisas que juntou há anos, né? Começar a distribuir. E depois chegou o dia da viagem, né? Depois já tava tudo certo, mala pronta, montou no avião e chegou aqui. Sem saber falar espanhol. Mentira, não foi tão simples, porque no dia da viagem a gente tinha que fazer toda a via sacra também, né? De Araraquara a São Paulo. Aí chega no aeroporto, tem toda a questão, tivemos que gasto também com comprar 2 malas a mais. A empresa... Foi bem estressante isso, ficar na fila. O dia foi muito estressante, porque a gente ainda não esqueci de falar aqui, que lembrando que a gente estava no meio da pandemia, a gente teve que fazer teste de PCR, tinha o prazo para fazer o teste de PCR e não achava, no interior não achava ainda nada, lugar nenhum, e caro pra caramba. Tinha que ser em inglês o teste. Tinha que ser em inglês, tinha que estar dentro do prazo deles, porque se a gente chegasse na Espanha e não tivesse valendo, eles não iam aceitar. Nossa, aí chega em São Paulo com aquele monte de mala. E isso porque a gente tava com 2 malas cada. Eu vejo gente que viaja com muitas malas, né? Muitas. Aí chega lá, pega uma fila enorme, todo o procedimento do caso da pandemia, e compra mala, tem que sair da fila, vai atrás de mala, compra mala, e chega lá o teste, eles não encontraram o negócio no teste, logo na saída já cara, tinha que ir num guichê, falando o outro. Não sei o que tinha dado no teste lá que ele não tava achando. Mais dinheiro. Uma mala extra, acho que foi $100. $100. Dinheiro pra caramba, que já vai de novo. Dinheiro nosso. Isso daí, contabilizando. Se não tinha esse dinheiro... Falaram, beleza, nós vai reembolsar. Mas até eles reembolsar, tem que sair de algum lugar esse dinheiro. Exatamente. E foi assim. Aí beleza. Aí depois que fez todo o processo no aeroporto, a gente veio pra cá, né? Nossa, foi o voo, acho que eu dormi, foi o único voo, assim, de todas as viagens que eu dormi, que eu acho que eu tava tão cansada, sabe? De todo o estresse, que o voo eu dormi que nem uma bebê, sabe? E basicamente acho que foi isso, né? O processo da nossa mudança. A empresa deu suporte em tudo, né? Sim, ajudou, já tinha endereço. Bastante. A gente chegou aqui no aeroporto, pegou um táxi, já sabia o endereço, tinha o contato da pessoa que ia entregar a chave. Ela tava esperando lá, pegamos a chave e beleza. Aí acho que tinha o dia também certo que eu tinha que ir na empresa. Aí fui na empresa. Mas aí uma parte que, se o pessoal quiser saber como que foi pós-chegada, como que foi o processo dessa transição, a gente pode gravar outro vídeo pra falar. Mas basicamente por que a gente tá aqui na Espanha foi por isso. A Espanha escolheu a gente, não foi nem a gente que escolheu a Espanha, porque a gente pesquisava em todos os outros lugares, menos na Espanha, né? Exatamente. A nossa idealização de lugar para morar fora eram totalmente diferentes, e eu acho que isso foi o mais legal, porque aqui em Málaga, não sei a Espanha inteira, mas Málaga foi uma surpresa, assim, que muito boa, porque eu acho dificilmente eu achar um lugar tão assim que eu me encaixo, sabe? Que eu sinto pertencimento que nem aqui. Do clima, da praia. E isso eu já tinha falado antes. Eu nunca pensei que eu ia gostar de morar na praia, porque nunca foi uma coisa que eu ligasse muito. Mas hoje em dia eu falo, nossa, a qualidade de vida de quem mora assim perto do mar, ou a qualidade de vida da Espanha, assim, de quem mora aqui, do clima e tudo mais, é muito parecido com o nosso também.
é outra coisa, né? É diferente, é bem legal. Mas é isso, gente. Essa foi nossa experiência, né? Foi, e que experiência. Louca. 1 ano agora, né? Um ano de Espanha. Vamos ver, né? Quanto tempo ainda nos pertence. É isso Quem aí. sabe muitos, ou talvez poucos, mas Veremos. Cenas do Veremos. próximo capítulo. cenas dos próximos capítulos. Olá, gente. Estou de volta. E vou preparar a janta pra gente. O que a gente vai comer hoje? Hoje a gente vai comer um sanduba de ovo frito com queijo e talvez salada. Você prefere um sanduba ou você prefere que eu faça uma salada bem caprichada? Então tá decidido. Vamos fazer um sanduba agora e depois eu vim mostrar pra vocês como ele ficou. Mas é pão com ovo, simples. Só faltou ser o pão francês. Ai, que delícia comer um pão francês. Quando eu chegar no Brasil eu quero comer tanto pão francês, que é absurdo, né? Comer o pão francês e comer o miolo do Igor, porque o Igor não gosta. Amo o miolo. Como é o miolo do O miolo do pão do Igor, não o miolo do Igor. Enfim, gosto de pão francês. E quando eu comia carne, gostava de pão francês com mortandela. Mortandela é clássico, hein? Enfim, deixa eu fazer o sanduba aqui, depois eu volto. Is falling. Oh, the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sanctuary. Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Here we go. All right. Now this Christmas, we're gonna dance. We're gonna dance. Come on. We're gonna dance. Have a good time. Dance all night. Vocês estão preparados para a festividade? A hora da festividade? Hoje é dia Você tem que abrir 2. 2, então 13 e 14. 13 e 14. Por isso eu digo que é 13 e 14. Bom, o 13 já está aqui. Vamos começar por ele. Vale. Agora tá ficando mais fácil de deixar. Também tá acabando? Bagaçamos no chocolate. Vamos abrir esses presentes, gente. O que te parece? De comer. Coisa de comer, será, meu Deus? Mas já bagaça já. Nossa, essa balinha aqui eu como até acabar. Eu sei. Vocês Compulsivamente. Vocês acham que eu conheço meu marido ou não? Eu só dei as coisas que ele adora comer. Vamos ver já uma? Você acha que é uma roupa? Quero saber. Isso daí vai ser útil pra daqui um pouco. Olha aqui um pouco. Você não reclamava? Do seu, eu comprei o melhor de todos pra você, meu amor. É sensacional. Nossa, maravilha. Ele reclamava que o dele era daquelas bolinhas. Olha. Ô, louco, deu até vontade de viajar. Não seja por isso. Não pode falar muito. Não seja por isso. Nossa. Gostaste, meu amor? Gostaste? Obrigado. Eu Agora só vou não. ficar assim agora. Ah, Vou trabalhar assim. Ó, botou o O aqui. com seu sacanha de bala, o negocinho aí no pescoço, não quer guerra com ninguém, né? Só aqui, ó. Ai, meu Deus. Bale, bale. Olha o povo dançando aqui, gente. Você reparou que essa mulher aqui, ela tá na cadeira de roda? Nossa, não tinha reparado, hein? Bem Legal, observado. Uhum. Bem inclusivo. Até nos Nossa, presentes que eles são legal. inclusivos aqui. Gostei. Ó, um pai com uma criancinha. Vamos ver. Uhum.
Aqui um casalzinho de velho. Aqui os amizade, ó. Os amizade. Aqui ó, recicla bumbum. Aqui é os amizades, tá joia? Enfim, vamos lá, tchau dia 14. 14? Não é? É 14 ou 14? Que engraçado. Mas acho que é 14. Os dois estão Tá certos. certo? Uhum. Vale. Por que você me perguntou isso? Fez eu gastar um pouco de neurônio com coisa tua. Só pra ver sua cara de engraçada. Aqui não está. Descruza-lo. Aqui. Você acha que ele é inteiro ou não? É amostra grátis ou não? Eu acho que ele não é amostra grátis, que ele é enorme. Eu acho que é amostra grátis. Deve ser pesado, 2 kg. Nossa, exagerado. Vamos lá. Deixa eu tentar tirar isso daqui. Vamos ver se eu consigo. Você tava correto. Olha aqui. Pesadíssimo? 2 quilos. Aham. Arregaçou. Lê em francês pra nós. Aqui, ó. Vale. Vamos ver. Vamos ler em francês, então. Vrus proches Passante Noël Celso. Ah, o Papai Noel Celso. Papai Noel do francês chama Celso. Prosque ne pas le appeler par vidéo pour vous reprendre un peu de maru festifé. Ah, É a mano. própria francesa. Agora eu vou traduzir pra vocês. Pessoas que amamos passando o Natal sozinhas? Por que não uma videochamada com elas para compartilhar? As festividades do amor. Ah, perfect. Vamos lá, gente. Ver o que tem aqui nessa festividade de hoje. Agora é um creme para o corpo. Tomara. Vai Faz ser bem o 6 que eu dias quero. que eu tô falando que é um creme pro corpo. Vai Bem o ser- que eu quero. Você nem creme no corpo você passa? Epa, como não? Olha! Qual será esse? O meu shampoo. Cheia? O que será É de isso? chia. Tá joia. perfeito. É um shampoo, então? É meu shampoo que eu compro, aquele lá da embalagem do banheiro. Não é condicionador? Ah, não. Shampoo, tá Esse escrito. shampoo. Vamos torcer pra vir um condicionador também, gente. Vamos torcer. Vale? É isso pra festividade de hoje, tá joia? Beleza, combinado. Beijo, adiós. Câmbio desligo. Até logo.